Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos mais uma vez retomar nossos conteúdos, talvez fazer um reforço daquilo que você já estudou com os seus professores. E o nosso assunto de hoje é a influência norte-americana na América Latina, parte 1. Vimos em outra aula sobre a China, e é bom você entender essa parte da geopolítica, porque muitas das vezes nas conversas, os alunos, os adultos costumam minimizar as conversas apenas para assuntos locais, regionais e até mesmo só do Brasil. E esquecem que por trás disso existe uma geopolítica, uma disputa de poder entre as grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China. Então hoje eu gostaria de abordar com vocês sobre a influência norte-americana na América Latina, até porque Estados Unidos vai fazer de tudo para não perder sua influência aqui no seu quintal, aonde estão todos os países, no qual nós fazemos parte também da América Latina. Vamos lá então comigo. No nossa primeira imagem, nós temos uma situação que mostra que os Estados Unidos, com o advento da Segunda Guerra Mundial, ele aproveitou essa fragilidade das grandes potências da Europa que estavam arruinadas em função da guerra para poder estender o seu raio de influência, principalmente na América Latina, seja ela cultural, territorial, econômica e até mesmo política, influenciando também na tomada de poder de muitas repúblicas aqui na América. Essa influência na América Latina, ela tem a sua maior intensidade quando a Europa, com suas dificuldades na Segunda Guerra Mundial, arrasada pela guerra, vejam que cerca de 40% das habitações da Alemanha foram totalmente destruídas. Na Inglaterra, cerca de 3,5 milhões de habitações desapareceram. É nesse cenário de destruição, de fragilidade dessas potências que tinham influência cultural e influência até mesmo militar na região, é que os Estados Unidos resolvem retomar essa parte que criou uma lacuna. Com isso, os Estados Unidos começam a investir na parte de ocupação territorial, seja na parte cultural, na parte econômica dentro da América Latina, para manter sua influência e criar depois mecanismos para impedir que outras nações viessem a ocupar essa região dentro dos domínios americanos. E aí, um dos mecanismos usados pela política americana é a doutrina Monroe. Os Estados Unidos impõem a qualquer custo uma espécie de intervenção política e militar na Europa, na América. Então veja bem, com essa política que a frase-chave dela é a América para os americanos, deixou bem claro. Quando a gente olha para essa figura aí, na tela, a gente vê que os Estados Unidos deixa bem claro onde é que é o limite das outras nações. É como a gente dizer assim, daqui você não passa. É mais ou menos essa ideia que os americanos passam e dizendo o seguinte, aqui nos pertence essa região de influência aqui. Então, qualquer uma outra nação europeia que tentasse rever novamente a questão dos países que foram suas colônias no passado para tentar de novo criar uma zona imperialista europeia, estavam então barradas por essa estratégia da doutrina Monroe, instituída por volta de 1823. Uma outra situação que a gente deve destacar aí são a Guerra Hispano-Americana, um movimento cubano que visava a independência de Cuba. Ela recebeu o apoio dos Estados Unidos. Lembrando que até então Cuba pertencia aos domínios espanhóis, como boa parte dos países da América do Sul, e receberam apoio americano para que se tornasse independente. E aí, os Estados Unidos aproveitaram que tinha um navio ancorado na região e esse navio sofreu uma explosão e usaram isso aí como argumento para poder entrar em guerra contra os espanhóis e os espanhóis saíram derrotados e com isso
República Cubana se tornou independente. E aí, como resultado disso, os Estados Unidos ainda saíram com uma fatia dessa guerra, que ficaram com Porto Rico, a ilha de Guam, que até hoje ainda é usada pelos americanos como uma prisão da guerra do Iraque, do Afeganistão. Então, esses presos de guerra estão nessa ilha de Guam, e as Filipinas. É bom lembrar que no período dessa guerra com os espanhóis, uma das condições que o próprio Congresso americano impôs é que não poderiam anexar Cuba ao território americano. Mas, de certo modo, criaram uma situação que era favorável para os americanos, que foi intervir dentro da Carta Magna cubana para que os americanos pudessem intervir dentro da política interna de Cuba. Uma outra política também adotada pelos americanos foi o Big Stick, que significa grande porrete. Conforme vocês veem na figura, na tela, tem aí a demonstração de um porrete, e ele tem mais ou menos a figura de como os Estados Unidos começariam a agir em relação aos seus adversários. Então eles vão usar a seguinte frase: fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim irás longe. Então, se não é possível pela diplomacia negociar com as outras nações, nos quais pudesse favorecer os interesses americanos, então o uso da força seria uma alternativa. Uma outra coisa que faz parte desse período é Cuba, com a chamada Emenda Platt, foi citada anteriormente. Essa Emenda Platt exatamente mostra uma figura aí de uma Constituição. Eu havia falado anteriormente, é o momento em que os americanos, e isso vai criar depois um descontentamento em Cuba, que vai gerar depois uma revolução, que é exatamente colocar na Carta Magna condições para que os americanos possam intervir na política interna deste país. Então diz aí, a emenda aprovada pelo Senado norte-americano, incorporada à Constituição cubana, que permitia a intervenção militar. Vejam só que situação, né? Uma intervenção militar, que isso para qualquer nação é uma afronta, não é verdade? De soberania militar, política e também econômica dos Estados Unidos em Cuba. Em relação à Colômbia, a Colômbia é um caso à parte na América Latina. Sempre esteve com a influência americana, e o nosso tema é exatamente sobre isso, né? E aí, no período entre guerras, a Colômbia teve um papel fundamental para os Estados Unidos, que serviu para fornecer platina e também petróleo. É bom lembrar que há muitas décadas atrás, Colômbia tem sido um local que tem recebido aporte financeiro dos Estados Unidos, seja para o combate às drogas, seja para combate a narcotraficantes, seja para outras finalidades geopolíticas em relação aos países vizinhos. Então a Colômbia, até os dias atuais, inclusive, tem várias regiões militares americanas dentro da Colômbia e que servem os interesses dos Estados Unidos e da sua geopolítica regional na América do Sul. E aí nós temos também, para quem já estudou sobre isso, a questão do Panamá, do Canal do Panamá. Então, em 1903, os americanos tornaram o Panamá independente, e entre 1904 a 1914 fizeram a construção, tiveram a concessão do Canal do Panamá, que serve de entreposto para a passagem de grandes navios na região. Muito importante para os Estados Unidos, ligando um oceano a outro, o Pacífico ao Atlântico. Então essa mostra também uma intervenção americana dentro da América Latina, e no caso no Canal do Panamá, no país chamado Panamá. Um outro país é a República Dominicana, que foi ocupada pelos Estados Unidos entre 1916 e 1924. E aí, em função dessa intervenção, permitiu
que um governo indicado pelos próprios americanos permanecesse no país por cerca de 30 anos em uma forma de ditadura aí. É bom lembrar que boa parte dos casos de intervenção política americana na América Latina, ela aconteceu dessa maneira. Aqui estamos citando apenas um caso de muitos, no qual a política americana conseguiu derrubar alguma espécie de poder que havia em determinado país para implantar a sua forma de governo, ou seja, colocar um governo simpatizante à sua política americana, seja de forma ditatorial ou não. E aí nós temos uma outra forma de influência na América Latina chamada política da boa vizinhança, que isso aí mais na frente nós vamos ver que respingou inclusive no Brasil. A gente vai dar destaque sobre isso, mas de um modo geral para todos os países da América Latina. Então, os Estados Unidos, percebendo a influência alemã aqui nessa região, principalmente no Brasil, seja ela cultural e até mesmo treinamento de militares e compra de equipamentos militares, isso trouxe um descontentamento e uma preocupação americana. Coisa que acontece ainda hoje em todos os países que são na órbita de influência americana, que quando começa a ser influenciada por outra nação, como acontece com a Rússia e com a China, que trazem preocupações para os Estados Unidos, então ele busca intervir de alguma maneira. Então, essa política de tentar reverter isso, principalmente no período de guerra que a Alemanha não era vista com bons olhos pelos americanos, então começaram a implementar várias situações para tentar reverter isso, seja do ponto de vista cultural, político, econômico e entre outros meios usados pelos americanos. Então, uma das maneiras, você não consegue talvez convencer alguém a trocar de ideia quando você já tem uma parceria importante com uma grande potência como era a Alemanha. Então foram criadas algumas situações, como por exemplo, vantagens econômicas entre Estados Unidos e Brasil, como por exemplo, a cessão da borracha para ajudar no período de guerra, que era muito importante para os Estados Unidos e para os aliados também, e a permissão de uso de bases militares no Nordeste. Uma outra situação foi financiar a siderúrgica de Volta Redonda e fornecer equipamentos militares para o Brasil, ou seja, substituindo aquilo que era fornecido pelos alemães, vendido para o Brasil, essa tecnologia, os Estados Unidos começaram a ocupar esse espaço. Lembrando que até hoje o Brasil ainda é parceiro comercial na compra de equipamentos militares e muitas das vezes os próprios americanos fazem doações, como tem feito nos últimos 2 anos, de equipamentos militares que já se tornaram obsoletos para o seu exército nos Estados Unidos e eles mandam, depois de um acordo com o exército, as Forças Armadas Brasileiras mandam para o Brasil. E para fazer jus a esse tipo de dominação cultural, o grupo Rockefeller, juntamente com o Walt Disney, conseguiram criar filmes e revistas para que pudesse tirar as atenções das tensões na América Latina e pudesse também criar algumas situações que tentasse moldar o estilo de vida das pessoas nessa época. Uma situação bem clássica disso é o próprio Zé Carioca. Quem de alguns anos atrás não leu uma revistinha da Walt Disney do Zé Carioca, aquele jeito malandro do Carioca, José Carioca, na revista o nome Zé Carioca. E o Pato Donald nada mais é do que o contraponto, ou seja, um americano que está nos Estados Unidos fazendo uma espécie de visita e com amizade com o Zé Carioca, com situações distintas de realidade. O Pato Donald com seu tio milionário e o Zé Carioca, aquele malandro que gosta de estar na rede, que gosta de buscar jaca no quintal dos outros. Mas vejam como é a situação aí, tentando passar uma ideia de um país com uma população tranquila, uma população pacífica, uma população que gosta da maresia, né? Como o carioca no Rio de Janeiro. Então tudo isso faz parte de um contexto cultural que perpassa pelas revistas, pelos jornais,
televisão, conteúdo de televisão e todas as outras formas de influenciar o pensamento das pessoas na América Latina. Lembrando que eu estou dando um exemplo do Brasil, mas essa estratégia foi usada em toda a América Latina. E aí temos a questão do destino manifesto, né? Nós vemos aí na figura na tela como uma espécie de uma figura angelical. Então aí mostra que nesse período, por volta do século XIX, os Estados Unidos se tornava a figura de eu posso tudo, eu tenho uma divindade ao meu favor, nós somos superiores. E isso ajudou muito na sua expansão territorial, seja para o oeste, seja para o sul, no sentido do México, seja anexando de forma pacífica partes do México, ou seja de forma por meio de guerras. Então, isso tudo, essa ideologia, o destino manifesto, ela resultou em quê? Na destruição e extermínio de várias comunidades indígenas e tomada também de parte do México, que compõe hoje parte do sul e uma parte do oeste dos Estados Unidos. E aí vem a doutrina Truman. A ação militar dos Estados Unidos é bem intensa sob a doutrina Truman, com intervenções militares na guerra. A invasão de Cuba em 1961, Guerra Civil da Guatemala em 1960 e 1996. Lembrando que, tratando-se de intervenção militar, os Estados Unidos, desde o século XVIII, fins de 1700 em diante, existe um histórico enorme das intervenções militares dos Estados Unidos no mundo inteiro e também, principalmente, na América Latina para arrefecer as tensões que haviam na região e principalmente para impedir, segundo eles, o avanço comunista na região, que isso foi uma das situações mais importantes dessas formas de intervenção americana no continente. E aí, em resumo de tudo que a gente viu hoje é que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproveitou dessa vacância que houve da influência das nações europeias dentro da América Latina para poder impor a sua política de domínio territorial, cultural, econômico e político sobre as nações latino-americanas, seja usando a doutrina Truman, política Big Stick, destino manifesto, político de boa vizinhança, doutrina Truman, entre outras, incluindo as guerras que ajudaram nesse processo. Com isso, eu quero convidar você que está assistindo, seja pai, mãe, irmão grande ou irmão pequenininho, ou avô e avó se estiver em casa, a responder comigo esse exercício. Vamos ver quem vai acertar? São duas questões. Se você não quiser disputar aí com o filho que estuda, pelo menos ajude aí para ele responder bem e ver se ele está antenado no conteúdo, tá certo? Vamos lá então para a primeira questão? Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos passou a ocupar as zonas de influência na América Latina. É o que nós vimos até agora no conteúdo. Marque a alternativa que demonstre o impacto disso nos povos da região do globo citada. Letra A. Política de domínio territorial, cultural e econômico. Letra B. Política de avanço do socialismo da América Latina e Caribe. Letra C. Acordo favorável ao comércio cubano. E letra D. Incentivo aos filmes comunistas. E aí, qual foi a opção que você escolheu? Vamos lá então? A nossa resposta é letra A. Então, se você disse a letra A, parabéns para você. Vamos ver então se você consegue a segunda? Vamos em frente. A segunda diz: a política Big Stick do presidente Theodore Roosevelt, que tinha por finalidade intimidar os adversários, tinha como lema, letra A, há que endurecer-se sem perder a ternura. Letra B, fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim irás longe. Letra C, fales baixo ou perderá os dentes. Letra D, estamos prontos para a guerra. Vamos lá então? Deu uma lida de novo, raciocinou, pegou ajuda aí, vamos lá para a resposta então?
Se você disse a letra B, tá certo, é letra B, parabéns! Então a resposta é: fale com suavidade e carregue um porrete, assim irás longe. Com isso, a gente encerra nossa aula por aqui. Agradeço a todos que acompanharam a transmissão de TV e a todos os profissionais técnicos envolvidos na produção e edição de imagens da educação e coordenadores pedagógicos nesse projeto de educação à distância Escola em Casa. Professor, maiores informações, pesquisa, consulta do material dessa aula, incluindo exercícios complementares, a sequência didática, acesse a plataforma eduque.see.ac.gov.br. Então, vá lá, consulte isso para você fazer um melhoramento e contribuir nesse processo de educação. Com isso, eu me despeço aqui, um abraço a todos e até a próxima!